Tá bom, então tá bom. Ai, como a gente adora falar mal dos outros, não? Meu Deus do céu. Você sabe de uma coisa interessante? Às vezes a gente faz uma DR, sabe aquele negócio de casal, para falar mal dos outros, não do próprio casal. Olha que interessante. Aí a gente fala mal de genro, de cunhado, de parente, de filho. É tão enraizado isso na gente, tão enraizado, meu Deus do céu, como nós precisamos mudar. Bom, o evangelho de hoje nada mais, nada menos do que o capítulo 10, itens 9 e 10. Mas também a gente puxou uma perninha para lembrar lá uma palavrinha no livro dos Espíritos, na pergunta 903, e também uma outra perninha, porque uma perninha só fica difícil, aí tem que arrumar uma muleta, né? Tem que ser duas perninhas. E também uma perninha para a gente ler e conhecer o que o Emmanuel fala sobre a censura, que é um dos itens lá do livro Religião dos Espíritos. Tudo bem? Todo mundo escuta bem? Tudo certo? Posso seguir em frente? Ótimo, maravilha. Então é isso. Todo mundo já deve ter visto isso no Evangelho, porque o Paulo acabou de falar que nós estamos na doutrina há décadas. É provável que a gente já tenha feito de evangelho umas 4, 5 até 10 vezes repassado o evangelho, seja no lar, seja na federação, seja em algum lugar. A gente repassa as lições muitas vezes, muitas vezes. E uma delas é essa bendita lição chamada O Argueiro e a Trave no Olho, que é o item 9 do capítulo 10. Bom, aí tem uma frasezinha muito legal de Jesus que a gente não pode sonegar, que diz assim: como é que você vê um argueiro no olho do seu irmão, mas não vê uma trave no seu? Ou como é que você diz ao seu irmão assim: olha, deixa eu tirar este argueirinho do seu olho, deixa eu soprar esse cisquinho no seu olho, enquanto você tem um pallet nos olhos, né? Ou tem uma trave de futebol no olho, ou tem deixa eu ver, um negócio bem grande, né? Uma carroceria de caminhão no olho. Aí ele continua dizendo assim: hipócritas, faz o seguinte, seu bobão. Tira primeiro a trave do seu olho, para depois você pensar em ajudar o seu irmão com o olho dele. E aí a gente conclui o seguinte: nós sempre estamos muito dispostos a olhar, observar, comentar, criticar e criar problema com o defeito dos nossos semelhantes. Quem é que nunca passou pela Cracolândia? Eu passo todo dia e fez uma censura. Eu faço censura quase todo dia. Os dias que eu não faço é o dia que eu estou escutando alguma coisa, eu estou conversando com alguém, aí eu esqueço. Mas quase todos os dias a gente faz uma censura. O que esses meninos estão fazendo aí? Por que eles estão desse jeito? Olha que situação difícil, olha que coisa horrível. Aí fica o dia inteiro sem fazer nada, e fica isso e aquilo. Eles não têm família, eles não têm onde ficar, eles não têm... O que tem na cabeça dessas pessoas? Quem é que não pode ajudar essas pessoas a sair desse ambiente, dessa situação, dessas coisas? Então a gente tem sempre a palavrinha de censura, sempre aquela palavrinha complicada, difícil. Eu estou fazendo um treinamento para ver se toda vez que eu passo lá, ao invés de fazer uma censura, fazer uma prece. Senhor Jesus, estende a sua mão sobre essas pessoas, por favor, Senhor. A gente fica com o coração tão tocado de ver pessoas nessas condições. Ajuda, Senhor, a todos nós. Mas principalmente, ajuda-me a ser um instrumento da tua vontade. E aí é tão mais diferente, tão difícil, né? Mas eu estou treinando para fazer isso. Vamos ver se eu consigo esse ano, né? Porque janeiro é o mês que a gente faz planejamento. Então estou planejando fazer esse ano, fazer mais, como é que eu posso dizer? Mais prece do que censura, vamos imaginar. Bom, aí existe lá um comentário que deve ser Kardec, que diz assim: uma das insensatezes da humanidade é ver o mal do outro antes do nosso, e julgar, né? E aí ele fala assim pra gente: se você tivesse a condição de sair de você e olhar o que você está fazendo, você ficaria horrorizado com o que você faz. Mas ele diz também o seguinte, que na verdade é o orgulho da gente que induz a gente a ver o defeito nos outros antes de ver os nossos. Por quê? Para todos os efeitos, nós não temos defeito nenhum, não é mesmo? Nós somos aquelas criaturas perfeitas e estamos extraviadas na Terra. Não é possível. Nós fomos extraviados, porque nós deveríamos estar em planetas muito superiores. Aí eu fico pensando assim, meu Deus do céu, eu deveria estar em planeta superior, mas eu não consigo nem respeitar as leis de trânsito aqui da Terra, dos meus irmãos terráqueos. Como é que eu vou conviver num planeta evoluído, se eu não consigo respeitar nem as leis de trânsito aqui da Terra?
E a gente fica pensando, meu Deus, a gente tem muito defeito mesmo. Mas o que é complicado é a gente olhar para eles, observá-los, vê-los, o quanto nós ainda precisamos corrigir, melhorar, observar, aprofundar dentro deles, não é? A gente fica pensando também assim, né? O Kardec até fala aqui, né? Que nós temos qualidades superiores, né? Será que a gente também não tem um pouco de abnegação dentro dessas qualidades para ser mais enérgico, mais severo com a gente mesmo do que com os outros? Por que será que a gente tem essa tendência, não é? De observar o mal apenas fora da gente. A gente tem aquela tendência muito difícil, muito complicada, de nominar o mal que as pessoas fazem, as coisas que as pessoas fazem. Bom, a gente não ia falar muito sobre isso, mas uma vez o Chico estava falando sobre político, né? Então ele estava falando o seguinte, que política é uma coisa complicada, é muito difícil. Eles teriam um elemento muito grande nas mãos de evolução. Mas a maioria deles, ou a maioria de nós, ainda nos embaraçamos com os poderes que nós recebemos. Mas ele diz para a gente o seguinte, e se nós estivéssemos no lugar dele, o que nós faríamos? Talvez a gente fizesse coisas piores. Então, é importante que a gente tenha essa condição de olhar para dentro de si, perfurar a bolha do orgulho que nós criamos, que está cada vez mais resistente, mais forte, para encontrarmos bases, para encontrarmos compaixão, misericórdia com os nossos irmãos do caminho. Porque do contrário, meu Deus do céu, a gente vai ter que ficar na terra, não tem jeito, né? E pior sou eu, né? Ficar na terra e pagando multa de trânsito até, sei lá, 200, 300, 500 anos, pelo amor de Deus, né? Até porque o trânsito vai ficando cada vez mais refinado, né? Imagine um grosseirão andando com um carro daqui a 200 anos. Já pensaram uma coisa dessa? Eu não andava nem direito de cavalo, agora tenho que andar de carro, e um cavalo era bem diferente de andar de carro, não precisava dar seta, não precisava fazer nada, ligar o farol na estrada, nada, tá? Era só subir no cavalo e ir embora, né? Imagine daqui a 200 anos. Bom, aí a gente tem lá a pergunta 903 de O Livro dos Espíritos, que diz assim: incorre em culpa o homem por estudar os defeitos? Bom, ele pode incorrer em grande culpa se for só para divulgar. É exatamente o que a gente faz. A gente observa os defeitos para divulgar. Então, por exemplo, você vai numa festinha de criança, por exemplo, aí você fica de olho nos convidados, vendo cada um o que cada um faz. Olha, tá vendo? Come demais. Olha aí. Meu Deus do céu, tomou 1 litro de refrigerante, comeu 10 salgadinhos, comeu 6 pedaços de bolo, pelo amor de Deus, meu Deus do céu. Aí a gente às vezes fica quietinho só para comentar com o outro, né? Que é comparsa nosso, aí a gente se junta com o comparsa e fica comentando o defeito dos outros. Isso numa festa de alegria, de infantil, às vezes do nosso próprio filho, da nossa própria família, a gente faz isso. Agora vocês imaginem o mal social, como nós somos aperfeiçoados em observar o mal social. O mal do vizinho, do motorista do ônibus, meu Deus do céu, do porteiro, do zelador. Ai, a gente adora achar o erro no zelador. Adora pegar ele fragante, fazendo coisa que não deve, né? Usando elevador social com um saco de cimento, por exemplo, sabe? Esses tipos de coisa. A gente adora ressaltar o mal dos nossos semelhantes. E aí é que está o grande problema, e é isso que os nossos benfeitores dizem pra gente, que é o cuidado que nós temos que ter. Se for para instrução pessoal, dizer, ó, isso é uma coisa que eu não posso fazer. O Chico tem um exemplo muito legal de um senhor que perguntou para o Chico assim: escuta, Chico, é, o que um alcoólatra ensina pra gente? Aí o Chico responde assim: um alcoólatra, ele ensina pra gente o que a gente não deve ser. Então, se a gente pegasse o exemplo infeliz e fizesse ele tornar negativo, né, modificasse o sentido dele para a nossa vivência, ou seja, você vê uma pessoa avara, uma pessoa maledicente, você vê uma pessoa dessa ou daquela imperfeição, se você cuidasse de fazer o contrário, isso seria de grande valia, serviria para a nossa própria instrução. Então, ele diz para a gente assim que antes da gente censurar, nós precisamos perceber se isso também nos serviria para a gente, não é? Se nós também não estamos envolvidos nessa situação. Agora eu vou comentar uma coisa muito curiosa com vocês. Quando eu falo assim, é para chamar atenção, tá certo? Ela não é tão curiosa, mas é mais para chamar a atenção de você, que é o seguinte.
Quando a gente observa o defeito do outro, e a gente critica, fala, e comenta com todo mundo, e faz, acontece e tudo, quando a gente menos espera, a gente está fazendo aquilo que nós vimos errado no outro. Quando a gente menos espera. E aí depois você passa um tempo e percebe isso lá frente. Meu Deus do céu, uns anos atrás eu fazia tanta crítica para isso. Falava tão mal disso. E agora, olha eu que estou fazendo. Olha só que coisa. Então a gente precisa tomar muito cuidado. Temos muita indulgência. Porque todos nós, obviamente, vamos ter que passar pela prova do fogo. Bom, os Espíritos já disseram para a gente o seguinte. Defeitos. Ele fala mais ou menos em outros termos, mas eu vou resumir dizendo o seguinte. Ou a gente já teve, ou a gente está tendo, ou a gente vai ter. Olha só, aonde a gente se coloca aí nessa situação? Já passamos por isso? Vencemos? Ótimo. Ainda não passamos? Estamos dentro dele? Vamos trabalhar para vencer. Estamos nos preparando para quando ele chegar perto da gente, a gente ter forças para vencê-lo? Maravilha, é isso que nós precisamos fazer. E no fim, por fim, o Emmanuel remata o item 14 do livro Religião dos Espíritos, que diz o seguinte: ele faz uma comparação da questão 903, e ele diz o seguinte: você imagina a gente fazendo a seguinte coisa, por exemplo, você vai dar uma refeição para alguém e você pega e coloca uma colher de cal. Se dá uma almofada para alguém se encostar, você pega e faz uma almofada só de alfinete. Basicamente é isso que nós fazemos quando a gente faz aquela censura infeliz e quando a gente incorpora essa censura no nosso propósito de servir. Porque, por exemplo, a gente vai dar um café da manhã para o morador de rua, por exemplo, aí você vai lá e fala um monte de verdades para ele. Puxa vida, é complicado. Você vai fazer uma visita no hospital, você fica censurando. Você está vendo porque você está assim, seu infeliz? Você comeu demais, exagerou demais, fez isso, fez aquilo. Agora você está lascado aí. Será que é assim que a gente tem que proceder? Será que é dessa maneira? Então, mesmo em casa, na convivência mais íntima, agora nos últimos 2 anos nós tivemos essas provas de fogo, de morarmos juntos, ficarmos todo mundo junto dia e noite, dia e noite, dia e noite. É o exercício da compaixão, o exercício da misericórdia, o exercício do amor que nós precisamos aprender, se já não aprendemos ainda, praticá-lo incessantemente em favor dos nossos semelhantes, em favor dos nossos irmãos. Porque do contrário, eu fico pensando, meu Deus do céu, a gente está com as bolas de fogo na mão, porque a gente fica com ela, falando dela, criticando ela, sem perceber que elas estão nos queimando, nos criando uma condição tão difícil, tão complicada e tão delicada. Falei 13 minutos, tá bom, doutora Sueli?